Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma apresentação. É o lançamento para todo o público do G20 4.0. Em abril nós lançamos o G20 em versão beta e agora nós estamos lançando para todo o mercado o G20 4.0, a versão definitiva e a versão aí para produção, para que todos vocês comecem aí a trabalhar com o G20. Então é o lançamento para todo o público. A gente viu aqui que temos bastante gente que está acabando de entrar na ferramenta, os iniciantes. Então nós fizemos realmente uma apresentação com um nível para iniciante, para que vocês possam conhecer o universo dessa ferramenta. Antes da gente iniciar, eu vou falar um pouco sobre a SSI. Às vezes eu vou demorar um pouco entre uma fala e outra, mas é o tempo do slide passar aqui, ok? Ok. A SSI foi fundada em 2002, tá? São mais de 20 anos aí, tá? Ela é uma empresa do grupo Gás Tecnologia. O grupo Gás Tecnologia tem mais de 20 anos, a SSI já tem mais de 10 anos, tá? O grupo Gás foi fundado em 92 e a SSI foi fundada em 2002, tá? A gente atua no ramo de desenvolvimento de softwares em geral para apoiar desenvolvedores, para realizarem sistemas comerciais e de gestão empresarial. Esse é o nosso foco principal. No dia 5 de setembro de 2012, a Gás Tecnologia foi vendida para a empresa Diebold. A SSI Tecnologia passou a atuar de forma independente. A partir do momento que a Gás foi vendida, a SSI passou a atuar de forma independente. A equipe, que é a equipe que está há mais de 20 anos, desde o Gás DOS, passando pelo Gás 2003, pelo Gás 2007, é a mesma equipe que deu continuidade nesse projeto. E hoje, com a SSI, nós temos 3 produtos principais. Nós temos o UFA Backup, o G20 e o FADER. O UFA Backup ele é um software para armazenamento nas nuvens, ok? Ele é um software para proteger o seu conteúdo nas nuvens. Quando você compra o UFA Backup, você seleciona o seu conteúdo que você quer proteger e ele vai sincronizar esse conteúdo com um diretório virtual, com o seu diretório virtual. Então é uma forma de você proteger o conteúdo do seu computador, seus textos, seus arquivos, suas fotos, seus vídeos, tá ok? É uma solução muito interessante que vem crescendo muito e que se você tiver interesse você pode depois conversar conosco para a gente fazer uma apresentação mais detalhada do UFA Backup. Nós temos o G20 que vamos apresentar aqui hoje e temos o FADER. O FADER ele é a continuação do Gás 2007 e o G20 é a continuação do Gás Web, ok? Hoje a gente vai apresentar mais do G20 4.0. Como eu disse, o G20 4.0 é a continuação do Gás Web. Nós criamos o Gás Web até a versão 3. Por isso o G20 já se inicia no 4.0, porque ele simplesmente nada mais é do que uma continuação do Gás Web. É o mesmo produto com uma evolução. Aí você pergunta, por que a gente mudou o nome? A gente mudou o nome pela mudança de empresa, por todas essas mudanças que a gente trouxe para dentro do universo da empresa, a gente também propôs essa mudança de nome. Mas o produto, a base do produto é a mesma, que a gente vai apresentar aqui hoje. A gente vai iniciar agora a apresentação do Francisco. Ele vai falar um pouco mais detalhadamente sobre o G20, vai falar sobre a nossa parceria com a Teleric, vai falar detalhadamente e apresentar o produto mais detalhadamente. Depois, no final dessa apresentação, eu vou demonstrar para vocês os nossos preços, as promoções que nós estamos fazendo exclusivas até o dia 20 desse mês. Então, aguardem para que a gente possa demonstrar isso, tá? Já vou deixar aqui para, se vocês quiserem anotar, o contato da nossa equipe comercial, tá? Da Maria Desuíta e aqui da SSI Tecnologia. Anotem o contato. Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco, com a nossa equipe comercial, para a gente poder aí, conversar com vocês, apresentar melhor aí um a um e trazer aí as novidades comerciais que a gente está tendo aí para o G20, tá ok? Então agora o Francisco vai iniciar a apresentação dele e daqui a pouco eu retorno para poder falar um pouco mais das questões comerciais, tá ok? Obrigado a todos e a gente se vê daqui a pouco.
Cadê? O que foi? Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Francisco, eu faço parte da equipe de desenvolvimento desse produto. E hoje o pessoal pediu para eu mostrar um pouquinho mais da ferramenta para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho mais dessa tecnologia que a gente vem desenvolvendo desde 86, que essa ferramenta vem evoluindo e esse know-how nosso em desenvolvimento vem crescendo. Hoje a gente vai falar um pouquinho do GVince 4.0. Essa é uma aplicação, como o Pedro mencionou, ele gera aplicações web, né, e te possibilita aí criar aplicações, lojas online, websites, helpdesk, controles de estoques, tá, sistemas de CRM, administrar sua empresa, seu conteúdo, criar aplicativos aí para você vender para supermercado, lojas, médicos, é uma infinidade, assim, isso aí vai onde sua imaginação conseguir levar. A ferramenta possibilita que você crie praticamente qualquer tipo de aplicação web hoje. Então, além dessas aplicações, todos os componentes que a gente utiliza já dão suporte aí para mobile. Então, se você criar uma aplicação respeitando o tamanho da visualização do teu telefone, do teu tablet, ela é 100% compatível, você vai poder utilizar, criar um site que seja acessado pelo celular do teu cliente sem problema nenhum. Então, com base nisso aqui, eu queria mostrar para vocês algumas ferramentas. Então, a gente tem aí a possibilidade de criar diversos tipos de aplicação. Esse é um tipo de aplicação que eu vou mostrar para vocês alguns exemplos depois que estão publicados. Vocês vão poder acessar, testar a aplicação, ver como é que funciona. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma aplicação que a gente chamou de Burger, que é uma aplicação destinada aí ao controle de lanchonete, toda a parte gerencial e também todo o site dessa lanchonete, né? Aqui é uma aplicação que eu vou também mostrar para vocês. Essa aplicação também irei mostrar para vocês nessa apresentação, que é uma aplicação de institucional, um site institucional onde você vai poder colocar seu conteúdo, falar um pouquinho da tua empresa, caso você queira, ou até criar, né, que é o foco principal da aplicação, uma aplicação para um cliente seu, sem problema nenhum. Você pode pegar esse conteúdo, gerar o conteúdo baseado no teu cliente e vender isso e lucrar com isso também. Essa outra apresentação que eu estou mostrando, essa aplicação, é uma aplicação de helpdesk, já vem praticamente pronta dentro do GVince, que você basicamente só vai ter que mudar os ícones, colocar as informações básicas do seu cliente e vender isso, publicar no teu servidor, ou contratar um servidor para você publicar isso e cobrar do teu cliente, com isso lucrar também, baseado na nossa ferramenta. Então, uma outra aplicação, né, que eu vou mostrar adiante para vocês, que é essa aplicação institucional aqui. Então, esperar aparecer a carinha dela aí para vocês. E a gente vai trabalhar um pouco com ela aí nessa nossa apresentação. Então, uma das premissas que a gente tem aí no GVince, nas nossas aplicações, é essa filosofia do que você vê é o que você tem. Tá? Então, com base nisso, eu vou mostrar essa aplicação que a gente vai trabalhar, ela sendo desenvolvida dentro do GVince e a forma que ela está gerada depois, do jeito que você vai ver isso renderizando no seu browser. Então você basicamente vai conseguir trabalhar dentro do GVince e já ter uma noção praticamente exata do como vai ficar a tua aplicação quando você gerar isso, quando você publicar no teu servidor. Então, assim, o código hoje é totalmente preparado para fazer sites e sistemas sem nenhuma linha de código. Obviamente, se você é um programador e você quer utilizar esse teu conhecimento, é óbvio que você vai conseguir e vai agregar demais ao desenvolvimento do teu site. A gente vai exemplificar isso e vai falar um pouquinho com isso até o final da apresentação. Mas você que é leigo, não conhece de programação, você pode usar a ferramenta, eu vou mostrar para vocês como é fácil utilizar ela, e você pode, se você tiver um conhecimento, agregar, colocando tuas classes, tua criptografia que você queira, ou fazer uso de outras classes de terceiro, para enriquecer a tua aplicação, sem problema nenhum. Então eu vou mostrar para vocês agora, pessoal, um pouquinho dessa aplicação funcionando.
Então eu vou abrir aqui o GVince. Para quem não conhece, eu vou explicar rapidamente o que se trata o GVince, tá? Eu vou abrir aqui uma aplicação que a gente já tem pronto, que é justamente essa aplicação que eu vou mostrar para vocês. Vou abrir uma página qualquer aqui. Então, essa é a cara do GVince. É aqui que você vai trabalhar. Essa é a tua IDE de desenvolvimento, de trabalho. Então aqui você tem uma série de informações e recursos que você vai poder utilizar para criar a tua aplicação. À tua esquerda aqui, você tem todas as tuas páginas, os arquivos que você criou para desenvolver essa tua aplicação. E à direita, onde eu estou mostrando aqui nesse momento, você tem outras abas que ficam organizadas aí. Tanto os módulos que você vai poder utilizar na tua aplicação, os controles que você vai poder utilizar nas tuas páginas, todas as propriedades aplicáveis aos controles, a parte de galeria de imagem, banco de dados, templates que você pode criar aí para diminuir o seu retrabalho, a parte de resource, porque toda aplicação que a gente cria, ela já tem resource aplicado, então você pode facilmente traduzir tua aplicação para outros idiomas. Então é uma maneira muito simples de se criar, e eu vou te mostrar isso agora. Eu vou pegar aqui uma aplicação nova, que é basicamente essa aplicação que eu estou mostrando para vocês, mas eu vou criar ela do zero aqui para mostrar isso para vocês. Então se eu vier aqui, fechar a solução atual, abrir uma nova solução, o GVince já traz para vocês algumas aplicações que podem ser utilizadas. E essas aplicações, à medida que você comprar a tua licença do GVince, a própria SSI Tecnologia está fornecendo algumas aplicações como essas que estão sendo mostradas aqui. Então, em breve, nas evoluções da ferramenta, quando você abrir o teu novo projeto, você vai se deparar aqui com outras aplicações praticamente prontas para você simplesmente ajustar um texto, um logotipo, algo e já vender isso para o teu cliente. Então, para exemplificar isso, eu vou abrir essa primeira aplicação, que é um modelo institucional. Vou criar aqui e vou escolher uma nova aplicação. Nesse momento ele vai criar essa aplicação para mim. Ele vai pegar toda a parte que foi exportada pela SSI Tecnologia e vai colocar isso na sua máquina para que você consiga iniciar os trabalhos dessa aplicação para o teu cliente. E eu vou mostrar para vocês aqui como é fácil, como é rápido desenvolver utilizando essa ferramenta. Vamos só esperar alguns segundos para que ele possa abrir. Então, sem configuração nenhuma, nesse momento a única coisa que eu vou fazer é gerar minha solução. Tá? Eu já tenho as páginas definidas aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha. Só abrir aqui um segundinho, por favor. Enquanto ele abre aí no browser para vocês, que demora um delayzinho para poder aparecer aí na máquina de vocês. Então, abri a página principal aqui, vou abrir uma outra página aqui, que é essa Quem Somos, para que vocês consigam ver esse layout definido. Tá? E sem fazer nada, eu só vou gerar a solução. Então, sem fazer nenhuma modificação no meu projeto, eu vou pegar essa solução e vou gerar ele nesse momento. Então, a partir desse momento, ele vai pegar tudo que está desenhado aqui, tudo que está definido e vai criar uma aplicação para mim no formato ASP.NET. Né? Vai criar uma aplicação ASP para mim, com todo o código C# aplicado a ela, as classes CSS, JavaScript, toda a parte que for necessária para esse teu site funcionar. Então, isso deve demorar aí mais ou menos uns 30 segundos, 20 segundos para ocorrer, para que ele possa pegar toda essa aplicação e interpretar isso e gerar esse código para você na tua máquina. Esperar alguns segundos aí, a geração já foi concluída. Ele está gerando a parte de imagem e criando o código agora definitivamente na sua máquina. Então o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Abrir no browser. Eu já vou abrir essa aplicação que eu acabei de gerar. Deixa eu puxar aqui para mim o meu browser. Ele está abrindo a aplicação para mim. Então, olha só, pessoal, sem esforço nenhum, simplesmente clicando em novo dentro do GVince, eu já tenho um site web criado aí para eu poder vender. O que seria necessário fazer? Trocar logotipo aqui, botar um logotipo do meu cliente ou da tua própria empresa, alterar os textos aqui, né, de acordo com o que você vende ou com o que você trabalha, e as outras páginas já estão todas prontas aqui. Você só tem que mudar o conteúdo. E esse site já está pronto para que você possa publicar. Então você tem toda a parte aí de o que fazemos para você contar um pouquinho da tua história, os trabalhos que vocês possam realizar aí futuramente e colocar esse tipo de informação dentro do teu site. E também toda a parte aqui em que você pode fazer um contato, né? Você coloca o teu site, o usuário pode entrar lá em contato com você, te mandar um e-mail. Isso está pronto, é um modelo de aplicação do GVince. Então, com base nessa aplicação que eu mostrei para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês agora como trabalhar e como criar
dentro do GVince a forma que é fácil fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, nesse momento? Eu quero criar uma página dos meus produtos. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Eu vou vir aqui e vou criar um novo módulo, uma página ASPX. Depois eu vou falar detalhadamente da parte de treinamento, vocês vão ver que eu posso criar, além disso, aplicações robustas, com acesso a banco de dados, de maneira bem simplificada também. Então eu vou criar simplesmente uma página ASPX, eu vou arrastar isso aqui para a minha solução. Ó. Vou colocar um nome, um título. Obviamente, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, entender como é feita uma página com mais detalhes, eu vou informar depois toda a parte de treinamento que você vai poder acessar e aprender um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Então vamos lá. Nas propriedades dessa página aqui, olha, com a tecla F4 eu acesso as propriedades dela e eu tenho uma série de recursos que eu posso aplicar. Além de cor de fundo e outros recursos de tamanho, renderização, a forma que vai ser trabalhada essa aplicação para mim. Então eu vou mudar algumas propriedades aqui somente do tamanho dela aqui e vou começar a desenhar a minha tela de produto, sem utilizar código, sem utilizar nada. Então vamos ver como isso é feito. Olha. Eu posso simplesmente aqui vir na parte de controles. Vamos lá, vamos abrir aqui. E vou colocar alguns controles na minha tela. Eu vou colocar um controle de div. Esse controle de div eu vou utilizar para dar um efeito na minha página. Isso é uma questão puramente de layout. Então olha só, nas propriedades dele aqui, eu vou vir aqui na cor de fundo dele, ó. E vou definir uma cor. Como que eu posso fazer isso? Olha, eu posso clicar aqui, definir uma cor. Eu posso escrever uma cor, caso eu já saiba a cor que eu quero. Nesse caso, eu já tenho conhecimento da cor, né? Simplesmente eu defino uma cor de fundo. Poderia ter escolhido ela também, tá? Vamos colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar um cinza, olha, para vocês terem a noção de como fazer isso. Definir algumas propriedades aqui, ó, para que esse div aqui, esse controle que eu coloquei na tela, se expanda e fique do tamanho da minha página. Então, assim, não tem dificuldade, é simplesmente desenhando a tela aqui, você já pode chegar no layout que você deseja. Eu vou colocar mais um controle na minha tela aqui para a gente começar a criar dentro do GVince toda a parte de visual mesmo dessa minha página de produtos. Então, vou colocar um div na minha tela aqui. Vou definir algumas propriedades aqui para que ele fique no centro da minha página de alinhamento. Tirar a borda dele aqui que eu não quero que apareça. E começar a simplesmente desenhar. Vamos colocar controles na tela, imagens nas telas. Então, olha, na galeria de imagens da minha aplicação aqui, do meu GVince, eu posso guardar as imagens necessárias para criar uma aplicação. Olha, eu vou mostrar algumas para vocês aqui. Tá? Então a gente tem uma série de imagens aqui que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação. E aqui eu tenho algumas imagens para essa aplicação minha aqui. Ó. Então vou colocar uma imagem aqui do produto nosso, já que eu estou criando uma tela destinada a esse fim, né, que é cadastro de produtos. E agora eu posso começar a desenhar aqui o que eu quiser. Então vamos fazer o seguinte, vamos chegar a um modelo. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. O que é o nosso destino? O que a gente pretende chegar aqui? Ó. Só um segundinho. Para que vocês entendam onde é que a gente vai chegar com essa aplicação. Olha, basicamente o que a gente quer criar é essa tela aqui. Ó, uma tela com 3 produtos, um texto explicativo aqui desses meus produtos. E alguns links. Poderia fazer isso, obviamente, de diversas formas, né? Essa é a forma com que eu vou desenhar aqui para vocês. Então a gente já colocou um produto na tela aqui. Agora eu posso definir algumas informações, olha, simplesmente arrastando os controles para minha tela, de forma bem simples, eu consigo definir o que eu quiser. Então olha só, vou alterar algumas propriedades para mudar a cor desse controle, a cor de fundo dele. O texto que está aplicado nele aqui, eu já posso colocar o próprio texto que estava naquela imagem. Então, GVince, gerador de sistemas web. Então, ele já aplica o texto ali para mim, olha, no meu botão no centro da minha tela. Eu vou trocar fonte, posso trabalhar aqui de forma muito simples.
alterar tamanho de fonte, alterar a cor de fonte. Então vamos modificar isso aqui para vocês terem uma noção. Colocar aqui um negrito e pronto. Olha, meu botão está pronto aqui no centro da minha tela, de forma muito simples. Eu posso botar uma navegação nesse botão, um texto que seja necessário aqui. E aí a gente pode trabalhar simplesmente com controles. Olha, eu vou arrastar alguns controles para minha tela aqui. E aqui a gente pode criar, ó, igual estava naquela imagem, nossos produtos. Consertar o texto aqui. E nas propriedades a gente muda o que for necessário aqui, ó, para chegar naquele resultado. Então, antes disso, eu vou criar já um texto aqui embaixo, ó. Isso é feito como, pessoal? A gente pode criar aqui na tecla F2 e editar esses controles, ou basicamente nas propriedades dele. Então, com base nisso, a gente pode selecionar alguns controles. Eu vou adicionar alguns textos aqui, rapidamente. E aí depois eu vou mostrar para vocês como pode ser feito mais detalhadamente aqui a criação disso de forma mais rápida. Então, olha só, pessoal. Eu tenho diversas formas de criar um controle, uma aplicação. Eu vou criar uma label aqui, né? No caso, um título para esse meu controle aqui, para esse meu produto. Como é que eu tive acabou abrindo aqui a aplicação na frente para eu copiar o texto. Obviamente, para não demorar muito aqui. Eu tenho um texto pronto aqui para colocar em cada um dos controles aqui embaixo. Então vamos arrastar aqui, ó, de forma bem simples e substituir o texto. Então o que eu estou fazendo nesse momento, gente, é simplesmente desenhando a minha tela. Eu vou colocar aquelas informações daqueles controles que foram definidos ali para mim. Posicionar ele na minha tela da melhor forma possível. E definir a fonte. Então, assim, não tem segredo. Qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento aí da parte de programação, vai conseguir chegar nesse resultado. Então, agora nas propriedades, pessoal, desses controles, a gente pode editar para chegar naquele layout. Deixa eu mostrar novamente para vocês o layout que a gente quer atingir. Então, a gente vai modificar um pouquinho a fonte aqui, as cores e esses links aqui de baixo para chegar nesse tipo de layout. Então, você vê que a gente pode se aproximar demais aqui dessas informações, simplesmente vendo como vai ficar. A gente já tem uma real noção do que vai ser feito aqui, de como vai chegar essa nossa aplicação, sem precisar ter conhecimento ou ficar gerando o código a todo momento. Então, ó, vou modificar a fonte de todos os meus controles aqui para o Arial. A gente modifica esse controle aqui de cima, o tamanho dele, olha, e a cor também, para chegar na cor desejada daquele modelo que eu tenho para seguir. Olha como em poucos minutos, em pouco tempo a gente consegue chegar, obviamente, naquele modelo de aplicação que a gente deseja. Então eu vou só criando na fonte aqui, ó, alterar essas informações. E a aplicação vai ficando pronta para mim. E vejam que eu não preciso ter conhecimento técnico aqui para poder realizar esse tipo de informação. Vou só editando propriedades, olha. Depois que isso aqui já está mais ou menos pronto, vamos só alterar esse link aqui de baixo, para ele ficar mais ou menos como foi solicitado ali pelo nosso web designer. E alterar a cor de fonte. Então, com isso já está pronto a nossa tela. Como é que a gente faz para definir as outras informações aqui? Eu preciso de 3 produtos nesse caso aqui. Eu já criei aqui o produto da minha esquerda. Eu posso simplesmente copiar essas informações aqui, ó, e colar.
Então, de forma bem simples, eu colo aqui. Vou colar o outro aqui também para ficar já o meu terceiro produto. E aí, simplesmente, o resto é alteração de texto, né? Já vou fazer todo o alinhamento aqui que for necessário, olha, desses meus controles. E agora na galeria de imagem aqui da minha aplicação, eu posso pegar os outros produtos que eu tenho aqui, ó, substituir, e aí vai tomando forma aqui minha aplicação. Ó. Vou pegar as outras imagens aqui do último produto, do UFA, faço a alteração dos textos necessários aqui, ó. O último produto que a gente tinha aqui, que era o UFA Backup, né? Seus arquivos nas nuvens. E aí vou editar o texto aqui embaixo de cada um desses produtos. E minha aplicação, minha tela já está praticamente pronta. Então deixa eu só copiar o texto aqui para poupar um pouquinho de tempo, para não ficar muito demorada essa apresentação. Simplesmente os textos já estavam prontos aqui, né? Mas a gente levou o que aí? Cerca de 5 minutos para fazer uma tela dessa. Então a tela está pronta, ó. A tela de produtos aqui já está basicamente pronta, não precisa de muitas configurações para chegar naquele layout. O que a gente precisa fazer agora aqui, pessoal? É colocar um link na minha página. E pô, como é que eu vou fazer um evento de navegação? Vai ser complicado fazer isso? Com o GVim se torna muito simples. Eu vou vir aqui na minha tela, essa tela empresa aqui, que é a tela que está sendo aberta na minha tela principal. Vou abrir ela, ó, que aqui na minha tela principal existe uma outra tela que é empresa. Vou nas propriedades desse meu controle, que é um botão. E aqui eu defino para onde que ele vai navegar, de forma bem simples. Ó. Seleciono produtos aqui. E gero minha aplicação novamente. Então vou salvar ela aqui. E vou gerar essa aplicação novamente. Então a gente criou uma nova tela de produtos aqui, a partir de uma aplicação que a gente já tinha, de forma bem simples, sem criar aí muito código, sem ter que programar nada para fazer isso. A gente pode programar? Pode sim. Se vocês observarem aqui embaixo, ó, na parte inferior aqui da minha aplicação, tem ali ó, C#, JavaScript, parâmetros. Então ali você pode inserir código caso você conheça de programação. Você quer num clique de um botão fazer uma definição de evento? Não tem problema, você tem recurso para fazer isso. E um colega nosso vai explicar detalhadamente essas formas de programar e como o GVim pode ser poderoso também para quem consegue, para quem sabe programar. E um aprendizado muito grande também. Então vou terminar aqui de gerar a aplicação. Ó. Vou abrir ela novamente no browser aqui, a mesma aplicação, ele vai carregar para mim uma nova aba aqui. Vamos esperar só ele carregar. Abrir o site de novo. E num clique de um botão aqui, pronto. Está definido o nosso layout. Se a gente observar aqui, ó, abrindo a imagem que foi enviada do meu web designer, ó, a gente conseguiu fazer isso em quantos minutos? Só a única coisa que o erro que eu tive aqui foi a cor, né, que está um pouquinho mais preto que eu coloquei, mas uma alteração muito simples. Então em poucos minutos a gente conseguiu fazer isso. Então não é é muito simples você utilizar esse produto para criar suas aplicações. E eu vou falar um pouquinho mais agora de outros controles aqui, de recursos novos que vieram com o GVim, que deram um ganho de performance, uma qualidade para a nossa solução gerada assim absurda. O Pedro mencionou no início da apresentação dele que a gente fez uma nova parceria com a empresa chamada Telerik. Para quem programa, para quem conhece um pouquinho do mercado e do desenvolvimento, Telerik é um líder mundial em criação de componentes para vários tipos de linguagens, e a gente fez uma parceria com eles e conseguiu praticamente toda a biblioteca deles de controles para ASP.NET. Então a gente está implementando, a gente já implementou vários controles dentro da nossa aplicação, e esses controles foram inseridos de forma muito transparente para o usuário. Você não precisa saber nada de programação para utilizar esses controles. Então são controles altamente qualificados, testados de forma muito rígidas. O controle de teste dele, a bateria de teste da Telerik é muito grande. Então ele
permite para a gente uma interface, uma usabilidade muito grande. Eu vou mostrar isso para vocês aqui de forma bem simples e rápida dentro do Gvince. Então, a gente tem aqui ó, toda a parte de layout, de skins que esse Telerik carrega para a gente, facilita a nossa vida. Então estou mostrando aqui uma aplicação, é uma tela de uma aplicação, eu vou mostrar para vocês essa aplicação agora. Como você pode simplesmente trocar um layout, trocar um design da tua aplicação aqui e ele vai mudar a cara da tua aplicação de forma muito fácil. Então vou mostrar isso aqui para vocês agora dentro do Gvince. Ó. Vou criar uma nova aplicação aqui, vou fechar essa solução que eu estava utilizando. E vou criar uma nova aplicação, que é a aplicação de Helpdesk, que já vem para vocês de forma gratuita dentro do Gvince. É mais uma aplicação que você pode vender para o teu cliente ou utilizar isso na tua própria empresa aí, sem ter praticamente nenhum trabalho de criação disso. Já está entregue para você e já vai funcionar. E a gente vai criar essa aplicação, eu vou mostrá-la para vocês e a gente vai ver ela funcionando aqui também. Vamos só esperar ele criar essa nova aplicação para mim dentro do Gvince, para a gente poder detalhar isso. Então, nesse momento, ele está pegando a minha aplicação e colocando ela em tela aqui para que eu possa começar a manipular ela. Então, eu vou abrir uma das telas aqui, ó, pessoal, porque essa tela de Tickets ADM, que é uma tela, depois eu vou mostrar para vocês, onde o administrador do teu Helpdesk vai poder trabalhar com os tickets dele, com as informações, e essa daqui, o cadastro de usuário, só para exemplificar todo esse ganho das ferramentas dos controles Telerik. Então, aqui a gente tem a possibilidade, olha, além de trabalhar com controles que vão ser gerados com uma qualidade muito grande, trabalhar também com skins. Então, você pode mudar de forma muito simples a tua aplicação. Eu posso mudar a cara de um controle, colocando um controle aqui com outra cara de forma muito rápida. Mas aí você fala assim para mim, pô Francisco, mas e para fazer isso em toda a minha aplicação? Olha só essa tela, gente. A gente muda um skin aqui ó, da tua aplicação default. Vou colocar aqui um skin, esse Forest. E ele já muda a aplicação inteira para vocês. E o grid, tudo que tiver, vai ser mudado também dessa mesma forma. Então a gente pode vender uma aplicação para um cliente, mudar um skin, mudar a cara dela, ajustar para todos os controles ficarem o mais parecido possível, né, um com os outros, de forma muito simples. Então olha, eu posso voltar aqui e vou ter a mesma cara anterior. Vamos lá, vamos gerar essa aplicação aqui para vocês verem ela funcionando aqui. Vou abrir a tela principal antes aqui para que vocês possam entender, né, a cara dessa aplicação. Vocês verem como ela vai ser gerada aqui com o Gvince. Então, tudo isso a gente pode fazer, a gente arrastando controles para a tela. O Gvince, já nessa aplicação que ela trabalha com banco de dados. Então, você que tem conhecimento de banco, você precisa de uma aplicação com acesso a banco de dados, você pode simplesmente criar aqui suas tabelas, seus campos. Tá? O Gvince vai criar toda a parte aqui de script para criação disso para você. Você vai poder conectar isso em SQL, em Oracle, em MySQL, em outros tipos de banco, utilizando outros drivers de conexão. E ele vai criar tudo para você para que isso já funcione. Todo o acesso a dados, toda a parte de inclusão, exclusão já vai ser criado para você. Tá? E de forma muito simples você associa isso e faz a manipulação desses dados, salvando, emitindo um relatório, fazendo o que for necessário. Eu vou mostrar outras aplicações para vocês aqui também, para que vocês consigam entender todo esse poder da ferramenta. Ó, vamos gerar essa aplicação. Simplesmente criei uma nova aplicação dentro do Gvince, não fiz modificação nenhuma dentro dela e a gente vai ver essa aplicação funcionando. A única diferença dessa aplicação aqui para que você vai gerar na tua máquina aí, é que eu já coloquei alguns dados aqui para poder mostrar para vocês. A aplicação já está 100% funcional, só inseri algumas informações para que vocês possam visualizar o sistema com informações digitadas lá e fique mais fácil de entender o funcionamento desse exemplo. Todas essas aplicações, gente, estão disponíveis no nosso site, né, para exemplos, e eu vou passar os links para vocês para que vocês possam acessar, clicar, mexer, inserir dado, verificar toda a parte dos controles, como é o funcionamento, e possam tirar suas dúvidas aí também dessas aplicações, vendo ela realmente no teu browser funcionando. Então, ele já gerou o código-fonte aqui para mim, vai gerar as imagens que pertencem a esse helpdesk aqui, gravar o código para mim, e me entregar a solução pronta aqui. O que eu vou fazer? Vou abrir no browser, vou clicar aqui também,
E depois eu vou mostrar para vocês tudo isso pode ser aberto no Visual Studio. E aí, se for necessário, vendo o Visual Studio, o colega nosso vai mostrar um pouquinho para vocês, vai falar com isso, que vocês podem dar manutenção no Visual Studio das suas aplicações, debugar elas caso você programe e trazer isso para dentro do GVince. Então eu vou conectar aqui, ó, no meu banco de dados aqui, tá? Eu já tenho o banco criado, eu vou informar as conexões aqui. Para quem programa nesse momento aqui, acabou dando um probleminha aqui, eu acho que eu coloquei a connection string de forma errada. Vamos abrir ela novamente aqui. Digitei ela errada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos logar aqui na aplicação. Tá aí, o Helpdesk funcionando já, com todos os dados que eu tinha inserido anteriormente. Essa aplicação para você eu não tive que fazer basicamente nada, somente gerar essa aplicação. Tem alguns dados inseridos aqui, né? Então, o teu usuário, você pode publicar isso na tua empresa ou vender isso para alguém, com toda a parte de cadastro, de pesquisa que teu usuário vai poder fazer e trabalhar com esse produto aqui já, ou gerar, incrementar, colocar mais coisas se for necessário. Então, se você logar aqui com outros usuários, vocês vão ter permissão restrita, o usuário só vai poder criar alguns tickets, o seu atendente só vai poder ver algumas informações restritas também. Então, o teu administrador vai poder entrar nessa tela, visualizar os tickets que foram abertos. Então, eu vou passar o link, pessoal, dessa aplicação para vocês aqui. Eu vou mostrar aqui essa aplicação funcionando, eu vou passar os links para vocês para que vocês possam testar isso aí diretamente. Foi solicitado aqui na parte de perguntas para que mostre um pouquinho de banco de dados aqui, desculpe. Eu vou detalhar um pouquinho mais aqui para que vocês possam entender aí quem vai trabalhar com esse tipo de informação aqui. Então, na parte de banco de dados aqui, pessoal, da aplicação, a gente pode criar tabelas, a gente pode criar views, tá? E dentro das tabelas aqui, a gente pode criar índices, relacionamentos, campos, da maneira que for necessária. Então eu tenho aqui, ó, numa tabela, essa tabela, vamos pegar a tabela de usuário aqui, ó, vou abrir ela. Então, mais ou menos como funciona o SQL, para quem trabalha com SQL. Eu tenho o nome da tabela, algumas informações aqui, que vão auxiliar na criação das telas de forma automática. Os campos que eu vou definir, os tipos de campo. Tá? Então, exemplificando para vocês aqui, ó, como é simples, como é rápido, vamos imaginar que eu queira criar uma tela dessa tabela aqui, ó, tabela de login, tabela de usuário. Eu posso clicar aqui com o botão direito, ó, criar uma nova página de dados. Ele vai mostrar para mim aqui uma telinha, eu defino os campos que eu quero que ele crie, dou um OK, olha só, aqui em cima na minha aplicação ele vai criar essa página para mim, de forma automática. Eu não tenho trabalho nenhum para isso. Olha, terminou de criar, vou abrir essa telinha que ele criou. Vamos lá, parte de design. Já está criado minha tela básica, com toda a parte de inclusão, vai trazer os campos. Eu só preciso botar aqui uma toolbar, no caso eu não tenha. Deixa eu pegar aqui para vocês. Um controle aqui, um controle de toolbar. Vamos lá nos controles, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Ó, toolbar principal. Eu arrasto esse controle para minha tela aqui, ó. E pronto, já está pronta essa tela para trabalhar, para incluir dado, para excluir dado, sem problema nenhum. Além disso, gente, a gente tem uma série de coisas que podem ser criadas de forma muito fácil. Relatórios, páginas com grid, olha, mesma coisa. Ó, clico com o botão direito aqui, quero criar um grid dessa tabela. Ele vai criar aqui para mim. Eu abri aqui a minha telinha. Vamos lá na parte de design. Meu grid está pronto. Já está com inclusão funcionando, com edição. Então, muito simples eu criar uma aplicação utilizando o banco de dados. A gente quis dar um foco mais básico para essa aplicação, mostrando um pouquinho mais da parte básica, mas eu vou falar para vocês aqui de toda a parte de treinamento que vocês podem ter acesso. Assim que o Danilo concluir algumas coisas, eu vou voltar explicando isso aqui para vocês. Então o Danilo vai falar um pouquinho mais para os programadores que querem ter um pouquinho mais de detalhe, como implementar um código desse programador, como trazer essas informações e colocar isso dentro do GVince e trabalhar com isso. Então, nesse momento o Danilo vai falar com vocês, pessoal.
Boa noite, pessoal. Quem está falando aqui é o Danilo. Eu vou dar uma passada bem rápida aqui em algumas funcionalidades a mais que o G20 tem. O Francisco mostrou para vocês várias maneiras de interagir com o gerador, de forma a criar layouts, interfaces mais dinâmicas e de forma bem automática, né, utilizando os recursos que o serviço te oferece. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que o serviço disponibiliza. Pessoal, eu estava trocando o fone aqui porque me informaram que o áudio estava muito baixo, né? Então, o Francisco ele demonstrou para vocês aí várias formas de se utilizar o GVince com funcionalidades gráficas, né, ou de usabilidade um pouco mais simples, arrastando controles, definindo propriedades, e a gente quer demonstrar para vocês também que é possível se interagir de uma forma mais profunda, né, com o GVince. Então, para você que é programador e tem um conhecimento técnico mais avançado, você pode também utilizar esse seu conhecimento aqui dentro da ferramenta. Então, a gente tem vários locais para isso aqui. Então, vocês estão vendo aí uma tela do GVince Website, que é o próprio portal do GVince, né, que foi desenvolvido com ele mesmo, que vocês têm publicado. E eu vou demonstrar algumas pequenas funcionalidades aqui que foram implementadas de forma manual. Então, vou mostrar como que o GVince oferece isso. Então, por exemplo, numa página convencional, a gente tem a opção de definir scripts de forma manual. Então, como eu estava falando, numa tela convencional, ASP ou HTML, a gente pode fazer a definição de scripts. Então, aqui eu vou abrir uma pequena janela para que a gente possa visualizar alguns scripts JavaScript definidos. Eu acho que a gente está com algum problema com o stream que está indo para vocês. Vocês não estão vendo minha tela. Eu vou só tentar acertar isso aqui e já estou voltando. Um minutinho. Ok, pessoal, já foi normalizado. Então, como eu falei, dentro da definição de uma tela, a gente pode fazer a definição manual de scripts, né, de scripts JavaScript, de códigos CSS, de códigos ASP.NET, de códigos C#, e o GVince tem áreas para tudo isso. Então, por exemplo, eu quis criar aqui uma função de resize, uma função para controlar simplesmente alguns objetos quando o meu body da minha página for feito resize. Então, eu vim aqui na região End Scripts e faço a definição de um script JavaScript sem nenhum problema. Isso vai ser interpretado pelo GVince e vai ser compilado para a minha aplicação final sem nenhum problema. Como eu falei, também a gente pode fazer a definição de classes C#, de forma manual. Então, vou abrir aqui para vocês um módulo, que é um módulo de utility, algumas classes que eu uso, algumas funções que eu preciso aqui na minha aplicação. Estou só aguardando o string aparecer para vocês. Então tá aqui, a gente vai ter um editor muito semelhante ao editor do Visual Studio, em que você pode fazer a definição de forma manual das suas funções, das suas classes, enfim, de todo o código C# que você tenha. Se você precisar, por exemplo, consumir um serviço, um web service externo, enfim, comunicar com uma DLL de terceiros, como o Francisco colocou, funções de criptografia, ou qualquer outra funcionalidade que você necessite de código C#, você pode inserir aqui nesse tipo de módulo. Isso também está disponível dentro das suas páginas, né? E, como eu comentei no início também, a questão de definição de estilos, então folhas de estilo CSS, eu vou abrir aqui para vocês também uma folha de estilo que é utilizada dentro desse site, que você pode utilizar de forma manual. Então, você como desenvolvedor pode trabalhar diretamente em conjunto com o designer da sua empresa. O designer ele pode te propor, né, vários estilos dos seus sites, das suas páginas, e você incorpora isso de forma bem simples ao seu website. Então aqui a gente tem aqui uma definição de estilos. E só dando uma passada rápida aqui no código da aplicação final, eu só tenho que mostrar para vocês o seguinte: todo o nosso código, ele é muito padronizado, tá? Então eu estou abrindo aqui uma aplicação com Visual Studio gerada com o GVince e eu vou abrir uma página de dados qualquer, uma página que manipule dados como aquela que o Francisco mostrou para vocês dos tickets do Helpdesk ou das categorias, etc.
todas as nossas páginas que manipulam dados, elas herdam de uma página básica chamada General Data Page, em que você tem toda a definição de CRUD aqui para essa aplicação. Isso foi muito questionado aqui na ferramenta Questions, né? Como que o GVince controla essa questão de CRUD. Então, assim, o cadastramento, exclusão, alteração de registros, toda é feita a gerência por meio dessa página básica. Então, é uma estrutura muito simples, muito padronizada, e você tem acesso a interagir com toda ela aqui, de acordo com aquelas informações e aqueles módulos que eu mostrei para vocês lá no GVince. O último tipo de customização que eu quero demonstrar para vocês é a possibilidade de você incluir e utilizar até mesmo controles de terceiros dentro da sua aplicação. Então eu vou retornar aqui ao GVince e vamos supor que dentro da minha tela principal, estou só aguardando ela abrir aí para vocês, vamos supor que eu queira colocar um controle que o GVince não disponha dele hoje, mas que eu tenho necessidade de utilizar esse controle. Ele é um controle ASP.NET convencional, é um controle HTML5, é um controle de terceiros, enfim. É um controle que eu preciso de utilizar e hoje o GVince não tem isso de forma nativa. O que eu posso fazer? A gente tem uma região aqui, um controle chamado HTML Code Control, dentro da definição de controles do GVince, que eu posso simplesmente arrastar ele para a minha tela. Então vou arrastar aqui para a minha tela principal, por exemplo. Estou colocando em qualquer formulário aqui, tá? Só para a gente poder ter essa ideia. E dentro desse HTML Code Control, eu tenho a opção de poder colar aqui qual código ASPX que eu quero que o GVince gere para mim. Então aqui ele vai abrir um editor ASPX, ó, um editor em que eu possa colocar um código manual. E eu posso assumir todo o controle disso aqui, ó. Então vou colocar um exemplo aqui, vamos supor que eu queira gerar um botão padrão do ASP de forma manual. Então o GVince vai ser capaz de interpretar essa informação, gerar na posição que eu preciso, e eu ali via CSS ou via C#, via JavaScript, faço todo o manuseio desses objetos. Isso aqui eu posso interagir aqui desde os controles mais simples, como o ASP Button, que eu coloquei para vocês, até controles mais complexos, como um schedule, um calendário, enfim, qualquer outra coisa que eu venha a ter necessidade. Bom, pessoal, é isso. Eu queria só dar uma passada bem rápida assim, né, dessas possibilidades que o GVince abre para vocês. Voltar agora para o Francisco, que ele vai concluir a apresentação. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês agora é tudo isso que o Danilo falou, né? Isso é a parte, vamos dizer, a parte que você pode utilizar um recurso mais avançado caso você tenha conhecimento de programação. Vocês viram que eu mostrei para vocês sem utilizar nada, eu simplesmente fui arrastando controles e criei uma aplicação. Então, assim, você que está assistindo a apresentação, quer conhecer um pouco mais, no próprio site gvince.com.br, vocês têm aqui a parte da Escola GVince, tem uma série de vídeos aqui, do iniciante para conhecer como é que instala, para entender um pouquinho de páginas estáticas, como é que faz uma navegação, como é que cria banco de dados, e uma série de vídeos até você chegar na parte mais avançada do produto, entendendo toda essa parte que o Danilo falou, caso você não conheça. Tá? Então você tem todos os insumos, todas as informações aqui para poder se treinar e utilizar a ferramenta explorando todo o potencial dela. Além disso, você tem acesso a todo o fórum nosso, então no próprio site tem acesso ao fórum, onde você pode questionar outros usuários que tenham conhecimento da ferramenta, colocar uma dúvida sua, para que alguém te ajude lá no fórum, para que a própria comunidade possa te ajudar. Além do próprio fórum, a gente tem um canal no YouTube com vários vídeos. Hoje tem 116 vídeos criados lá e postados, mostrando várias aplicações que você pode utilizar ali, que você pode aplicar esse conhecimento para chegar no teu produto ou para ajudar a tua empresa aí a criar, automatizar o que for necessário. Algumas aplicações estão sendo publicadas aí, eu vou colocar esse link para vocês ali no chat, tá? Não precisam copiar, mas essas aplicações todas estão disponíveis para que vocês possam acessar, navegar nela, ver todas as informações necessárias de funcionamento, brincar um pouco nessa aplicação que foi 100% gerada com GVince. Se você quiser aqui, ó, baixar a aplicação, tá? Essas duas aplicações, você pode clicar nesse botãozinho aqui da direita, baixa a aplicação, importa no seu GVince, vê como foi feito, gera, vende, faz o que você quiser com essa aplicação, que essa aplicação é sua. Toda a parte administrativa desse site que eu acabei de mostrar para vocês, ó, está na mesma aplicação. Deixa eu logar aqui. Você pode acessar depois ali, ver como foi feito,
toda a parte de produto, como as telas estão funcionando, trabalhar com o Windows aqui, como é que a gente criou isso dentro da aplicação. Além disso, as outras duas aplicações que eu mostrei para vocês. Então tem aí samples.gvince.com.br/01. Ele já vai acessar aqui. Tá? Vai acessar essa primeira aplicaçãozinha e a 02, que a gente colocou o segundo exemplo aqui, que vai acessar aquela aplicação do Helpdesk que eu mostrei para vocês. Eu vou passar a palavra agora para o Pedro Machado, que ele vai ter algumas considerações para fazer para vocês aí. Agradeço a presença de todos, espero que vocês gostem da ferramenta e utilizem ela aí para agregar na tua empresa ou até para tirar uma grana extra aí, para ganhar um dinheiro extra aí, com essa simplicidade da ferramenta. Obrigado a todos, pessoal, e a palavra agora vai ser passada para o Pedro. Muted. Boa noite, pessoal. Então, essa foi a apresentação do G20. A gente fez uma apresentação bem simplificada mesmo, até porque a grande base que está presente aqui hoje são de primeiros usuários, são de pessoas que estão conhecendo agora a ferramenta. Esse foi o objetivo dessa apresentação de hoje. Eu agradeço a todos a presença. Só resumindo, então, o G20 ele é um gerador automático de sistemas que ele realmente foi elaborado para agilizar e facilitar a vida de vocês que desejam iniciar nesse mundo de desenvolvimento. Se você já é um desenvolvedor, se você entende de linguagem, C#, se você entende de programação, a sua produtividade vai ser muito maior. Você vai dobrar a sua produtividade. Agora, se você está iniciando agora nesse mundo da programação, o G20 ele é uma grande ferramenta de suporte. Tá? Então, o único limite realmente do G20 vai ser a sua imaginação e a sua necessidade. Tá? E a sua capacidade você vai desenvolver com todos os canais que a gente disponibiliza para vocês aprenderem no G20. Se vocês entrarem em www.gvince.com.br, vocês vão ter todos os vídeos que foram falados aqui, você vai ter acesso a essa escola. O conteúdo da escola ele foi criado de uma forma didática, para que vocês realmente evoluam passo a passo na ferramenta e aprendam a utilizar ela realmente. Então a gente quer realmente dar todos os passos para que vocês iniciem do zero e comecem a desenvolver. Agora, se você quer uma solução mais complexa, se você tem uma necessidade mais complexa, o seu cliente pede um elemento que eu realmente não tenho a capacidade ou não consigo fazer. O que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a consultoria. Eu vou falar um pouco da consultoria daqui a pouco. Antes de falar da consultoria, eu queria falar, o G20 então, é um gerador automático para aplicações web. Ele tem suporte nativos a banco de dados SQL Server, Oracle e MySQL. Tá, okay? Você pode utilizar outros bancos de dados, tá? Com a conexão ODBC ou OLEDB. E você utiliza então programas fontes para ASP.NET, C#, JavaScript, CSS e HTML. Como eu falei, componentes Lerix integrados. Adquirindo o G20, você tem 6 meses de suporte via Helpdesk. A gente está com a promoção, o G20 ele agora está com 30% de desconto. Então, de R$ 2.999 por R$ 2.099, ok? Então, quem adquirir o G20 até o dia 20 vai ter esse desconto de 30%. Essa é uma oportunidade única para comprar. Não vamos fazer uma promoção tão grande até o final do ano. Com certeza não haverá uma promoção com uma diminuição do preço tão grande, até porque o G20 é um produto caro. Essa parceria com a Teleria ela é uma parceria que gera um custo muito alto. Então esse custo é realmente para trazer essas novas pessoas, para trazer mais gente, para mais gente começar a utilizar. A gente tem hoje aqui muitas pessoas que estão assistindo aqui, então a gente quer realmente aumentar o universo do G20 para que ele cada vez mais traga essa solução maravilhosa para mais pessoas.